Olá, você que me assiste. Eu sou o professor Carlos Pires e na aula de hoje eu vou falar sobre alguns aspectos básicos da física dos neutrinos. Aspectos como massa, mistura e oscilação. Bem, o que são os neutrinos? Os neutrinos são partículas fundamentais que, junto com um outro conjunto de partículas, como os leptons carregados, né, entre ele o elétron e os quarks, formam o conjunto de partículas, formam o conteúdo de partículas do modelo padrão. E o que é física de partículas? Física de partículas é uma das áreas da física, é uma área fundamental, uma área de física básica, de física reducionista, uma área em que se procura explicar os fenômenos baseados em primeiros princípios. E, devido a isso, a física de partículas é uma área muito interessante, porque ela se encontra na fronteira do conhecimento. Então, fazer física de partículas é estar na fronteira do conhecimento. Fazer pesquisa em física das partículas é estar expandindo o conhecimento da física. Bom, e por que a física de partículas é tão interessante? Olha, tem muitos motivos por que a física de partículas é interessante. Mas, por exemplo, com a física de partículas, sendo ela reducionista, a gente consegue entender aspectos assim bastante fundamentais da natureza. Por exemplo, uma pergunta que perdurou por séculos era: por que é que existe algo ao invés do nada? O natural é existir o nada, ou melhor, ter nada. Por quê? Porque a gente sabe que toda configuração, todo sistema, procura se encontrar no seu estado de menor energia. Então, se você olhar para o universo, assim, a configuração natural seria nada, ou, por exemplo, só luz. Então, se o universo só tivesse radiação, seria o estado natural do universo. E por que a gente vê tanta coisa no universo? Bom, com o desenvolvimento da física de partículas, a gente percebeu que não se vê muita coisa. É o nosso referencial que vê muita coisa, ou melhor, é porque nós estamos na Terra que a gente, ao olhar ao redor, vê muita coisa, né? Vê carros, vê pessoas, animais, uma biodiversidade imensa, né? Olha para o céu, vê a estrela, ou vê as estrelas, vê o sol, vê a lua, e a gente pensava que existia muita coisa. Mas hoje a gente sabe que tudo isso que a gente vê se resume a uma fração de 4% de tudo que existe no universo. E a maior parte do que compõe o universo é o nada, é simplesmente uma forma de energia. Okay? Então, a pergunta é: por que ficou só esses 4%? A resposta está em conservação de algumas quantidades que a gente ainda não entende, nem em física de partículas. Esses 4% a gente pode explicar devido à conservação de energia e de carga elétrica. E dentro desses 4% tem os neutrinos, que correspondem a uma porção assim ínfima desses 4%. Então, os neutrinos, apesar de, no referencial da Terra, a gente ter uma quantidade imensa de neutrinos atravessando a Terra, mas isso é localizado do ponto de vista do universo, né, numa escala macroscópica. A densidade de neutrinos é muito pequena. No entanto, essa partícula, o neutrino, é uma partícula muito alusiva, e dominá-la, entendê-la por completo, que ainda ela é muito pouco entendida, pode nos trazer profundas informações ou
estender bastante o nosso entendimento do universo primitivo. E essa aula e a aula seguinte é focado, focado principalmente, exclusivamente sobre física dos neutrinos. E, como eu falei no começo, a aula de hoje é uma aula muito básica, é uma aula preparatória para a próxima aula. Bom, então vamos lá. Como os neutrinos surgiram? Né? Como é que a gente ficou sabendo que existiam neutrinos? Isso foi há mais ou menos 100 anos atrás. Há mais ou menos 100 anos atrás, a evolução da física e da tecnologia, dos detectores, dos experimentos, e já devido ao conhecimento de algumas partículas elementares, né, como o elétron, o próton e o nêutron, que a gente sabe hoje que o próton e o nêutron não é elementar, mas naquela época era considerado elementar. Quando se teve condições de se estudar o decaimento do nêutron, né, quando descobriram o nêutron, viram que ele decaía, mas naquela época ninguém conhecia, ainda não se tinha notícia, nunca se tinha detectado, não se tinha ideia de que existia o neutrino. O neutrino a gente representa por essa letra grega Ni. Portanto, o decaimento do nêutron era estudado em termos de elétron e pósitron. Ou melhor, como não se conhecia o neutrino, achava-se que o nêutron decaía em próton, que tem carga elétrica positiva, e elétron. Né? Quando você somar essas duas cargas, dá uma carga elétrica neutra, que é a carga elétrica é a carga elétrica do nêutron, né? Ou melhor, o nêutron é eletricamente neutro. Né? Então, temos aqui a conservação da carga elétrica, certo? O nêutron, no decaimento como esse, é considerado a partícula mãe. O elétron e o próton são as partículas filhas. Então, naquela época, só se tinha conhecimento do próton e do elétron. Então, se estudava o decaimento do nêutron, ou esse tipo de decaimento é conhecido como decaimento beta. Então, no decaimento beta, toda a energia que o nêutron carregava, né, tinha que ser distribuída para o elétron e para o pósitron. Mas quando se media a energia do elétron e do próton, percebia que essas duas partículas não carregavam toda a energia contida no nêutron. Então, como não se sabia da existência desse neutrino, a explicação aqui era muito simples ou também muito simples, porém muito ousada, né? Ou melhor, uma explicação desesperadora, que foi que a energia nesse decaimento aí não é conservada. Porque essa era uma medida experimental, né? Eles só mediam o elétron e o próton e viam que a energia sumia aí. Uma pequena fração ínfima aí da energia que estava na partícula mãe, o nêutron, sumia. Portanto, era um exemplo aí de que a energia, pelo menos nesse processo aí, era violada. Né? E isso foi proposto por físicos bem de alta patente, né? Físicos muito bem conceituados como Niels Bohr. Né? Entretanto, apareceu um outro físico também muito ousado, muito arrojado, e sugeriu, sem apenas basear, querendo manter, conservar, né, o princípio da conservação da energia, ele fez a seguinte sugestão: olha, é o seguinte, existe uma outra partícula aí que a gente não conhece, não viu, não consegue detectar ainda, e essa partícula, ela é eletricamente neutra, né, porque não tem espaço mais para carga elétrica, e ela carrega essa energia faltante que tem aí nesse decaimento. Okay? E como essa energia era muito pequena, pensou-se que toda a energia faltante aqui era só carregada, se manifestava na forma de energia cinética do neutrino. Portanto, se propôs que essa partícula não carregava, não tinha massa, e toda a energia que sobrava era do tipo cinética, era velocidade.
Portanto, o nome que foi dado a essa partícula é um pequeno neutro, eletricamente neutro e com massa nula. Então, é um pequeno neutro, é um neutro pequeno, um neutrino. E ficou esse nome até hoje, neutrino. Pouco tempo depois, essa partícula foi, de fato, detectada, né? No caso aqui, é o neutrino do elétron. Em seguida, foi detectada um segundo neutrino, um neutrino associado ao muon, e pouco depois foi detectado um terceiro neutrino, que é o neutrino do tau. Então, hoje nós temos 3 neutrinos, né, compondo o modelo padrão. Portanto, voltando aqui, o neutrino aparece, surge em cena de maneira bastante espetacular. Ele resolve o problema da energia, né, ele mantém o princípio da conservação da energia e inaugura, ou cria, digamos assim, ou inaugura o método científico empregado em física das partículas até os dias de hoje. É o método científico da física das partículas. Por exemplo, na aula seguinte, eu vou usar esse método para explicar a pequenez da massa dos neutrinos. Eu vou propor novas partículas para explicar por que esses neutrinos têm uma massa tão pequena. Então, os neutrinos entraram em cena de maneira bem espetacular. Bom, então, pulando já para os dias de hoje, nós temos o modelo padrão. Os neutrinos compõem o conteúdo de partículas do modelo padrão. E esse conteúdo de partículas do modelo padrão, né, a teoria fundamental da física das partículas, esse conteúdo é composto por 6 quarks, como vocês estão vendo aqui, quark Ap, Dal, charmoso, estranho, top e bottom, e 6 leptons, 3 neutrinos e 3 leptons carregados, o elétron, o muon e o tau. Tudo que a gente vê no universo é composto de elétron, quark Ap e quark Dal. Todas as outras partículas são contingentes, mas têm um papel também bastante importante no universo, mas não são estáveis. Só o quark Ap e Dal, que forma o próton e o elétron, são estáveis. E essas 3 partículas juntas formam o átomo, e do átomo o efeito macroscópio corpus, efeito macroscópico né, tudo que a gente vê por aí, uma pedra, uma montanha, um ser humano, um cachorro, tudo é composto, poeira, tudo é composto de Ap, Dal e elétron. Bom, no modelo padrão, as forças que atuam nessas partículas são a eletromagnética, a força fraca e a força forte. A força eletromagnética, o intermediador dessa força é o fóton. Em física de partículas, as forças são intermediadas por outras partículas, chamadas bósons e gages. Então, cada força está associada à troca de uma determinada partícula ou um determinado bóson de gauge. Os bósons de gauge intermediam as forças. Então, a força eletromagnética é intermediada pelo fóton, a força fraca pelo bóson W+, W- e Z0, e a força forte pelos gluons. São 8 gluons. E para concluir o modelo padrão, nós temos o setor escalar, que é o Higgs. O Higgs não é nem força, nem matéria. É uma partícula que sobrou a impressão digital do mecanismo de geração de massa do modelo padrão, que é o mecanismo de Higgs. Então, o modelo padrão é isso aqui. Em termos de conteúdo de partículas, isso aqui é tudo, do jeito que vocês estão vendo, é muito bonitinho, mas a teoria que explica isso, que de fato é o modelo padrão, é muito sofisticada e muito complexa. Tanto que eu mostro aqui os alicerces do modelo padrão. Para se entender o modelo padrão, você tem que entender de teoria quântica de campos, tem que associar a teoria quântica de campos
A teoria quântica de campos está associada a partículas. Nessa teoria, na teoria quântica de campos, uma partícula é um quanto desse campo. Então, você, por exemplo, o elétron vai ser um quanto do campo elétrico. Então, o campo do elétron é como se fosse um saco cheio de partículas. E você tira de uma, de duas, de três. É como se fosse um saco. Teoria quântica de campo significa que cada partícula tem o seu campo. E esse campo é um operador. E é desse campo que surgem as partículas. Veja, isso é teoria, né? A natureza não se manifesta, a natureza não sabe que existe teoria quântica de campo. É uma invenção nossa, é uma criação da mente humana para explicar a natureza da física. Bom, aí você também precisa de teoria de gauge. Teoria de gauge são as simetrias. As simetrias organizam, e por trás das simetrias, por trás de uma organização, a gente tem uma força. Você só consegue a organização se tiver uma força por trás. Né? Toda organização, toda simetria requer uma força. Então, no modelo padrão, na física das partículas, a gente conhece a origem das forças. Conhecer a origem de uma força é saber qual é a simetria por trás dessa força. E isso é a teoria de gauge. Então, as simetrias estão associadas às forças. E o mecanismo de Higgs é um mecanismo que leva à geração de massa para as partículas. Esse mecanismo de Higgs, para saber se o mecanismo realmente funciona, tinha que ser detectada a sua impressão digital, que é o Higgs. Esse Higgs foi detectado em 2012. Então, com isso, a gente conclui que, de fato, a maneira e como as partículas fundamentais ganham massa é através do mecanismo de Higgs. Então, e tudo isso é descrito no formalismo lagrangiano. Você monta uma lagrangiana, você constrói uma lagrangiana e essa sua lagrangiana descreve o sistema. Quando você olha a lagrangiana, você lê o que está acontecendo, você descreve o seu sistema, você diz o que está acontecendo, o que vai acontecer com o seu sistema. E a lagrangiana do modelo padrão é uma lagrangiana muito extensa e muito complexa, mas dá para a gente mostrar aqui por setores. Essa lagrangiana vai ter um setor de gauge, nesse setor que se encontra a força, né? O setor de gauge, o setor de forças. Nós vamos ter um setor de interação da matéria, a matéria que vai ser πc, e a força vai estar aqui dentro dessa derivada covariante. Então, esse setor daqui fornece as correntes neutras e carregadas com os bols de gauge, ou melhor, a interação da matéria com a força. Esse outro setor aqui é o setor de Yukawa. Esse setor de Yukawa, depois do mecanismo de Higgs, é ele que vai gerar os termos de massa para a matéria. E esse último setor aqui é o setor escalar, onde vai ocorrer o mecanismo de Higgs. Esse mecanismo de Higgs vai gerar massa para os bósons de gauge massivos, vai ser essa parte daqui, e essa parte daqui vai gerar massa para os ferros. Então, veja que é uma lagrangiana, em termos de setor, bem vistosa, de maneira elegante, né? Mas, se você abrir esse setor daqui, ele vai ter vários termos, e interpretá-los também é desafiante, ok? Só que, olha só, essa lagrangiana daqui, que é a lagrangiana do modelo padrão, ela é montada baseada numa simetria. E qual é a simetria do modelo padrão? Aquela lagrangiana, ela é simétrica por essa composição aqui. SU3 de cor, esse SU3 é a simetria da força forte, é a simetria que organiza a força forte. A SU2 de isospin é a simetria que organiza a força fraca.
E a U1 de hipercarga é a simetria que vai gerar a eletromagnética. Está meio associada à eletromagnética, mas não é eletromagnética. Mas já aqui vai sair depois da quebra espontânea da simetria, ou do mecanismo de Higgs, a composição dessas duas simetrias, depois da quebra, vai gerar o eletromagnetismo, que é uma simetria que não é quebrada. Então, depois da quebra espontânea da simetria aqui, essa simetria não é quebrada, essa simetria continua, é uma simetria da natureza, e a U1 eletromagnética também é uma simetria da natureza. Mas esse SU2, U1 de hipercarga, não é uma simetria da natureza, ela tem que ser quebrada. É aí que entra o mecanismo de Higgs, mas não vamos falar disso nessa aula. Ok? Bom, e nessa lagrangiana tem a representação, porque aqui é a matéria. Esse psi aqui vai ser a matéria. Como é que a matéria vem representada no modelo padrão? O que acontece é o seguinte, a força fraca, ela distingue polarização, quiralidade, né, da matéria. Então, por exemplo, o elétron, ele tem uma polaridade, uma polarização de mão esquerda e de mão direita. Veja que o modelo padrão distingue essa partícula daqui, é o que a gente chama de singleto, ela é um singleto pelo modelo padrão, e essa partícula aqui é um dupleto. Então, por exemplo, esse elétron daqui, esse elétron de mão esquerda, vai sentir a força intermediada pelo bóson W+ e W-. Esse daqui não sente essa força, né? É muito curioso isso, né? Há uma distinção. Isso é devido à violação da paridade na força fraca. A mesma coisa para os quarks, né? Nós temos os quarks de mão esquerda formando dupleto e os de mão direita singletos. Ok? Bom, o Higgs também vem num dupleto. Esse Higgs aqui é o H+, ele tem carga elétrica, ele vai desaparecer, ele não ganha massa, ele é um bóson de Goldstone. Ele vai gerar a componente longitudinal do W+ e o W-. Né? E esse Higgs aqui, esse H0, o Higgs está aqui dentro desse H0. Né? Esse H0 aqui, ele tem uma componente real e uma imaginária. A imaginária é um bóson de Goldstone, que vai ser a componente longitudinal do Z0. Então, depois da quebra espontânea da simetria, a parte real desse escalar aqui vai conter o Higgs. Okay? Então, isso é um modelo padrão. Okay? Para a gente entender por que o modelo padrão, por que no modelo padrão o neutrino não tem massa, que é o que eu vou deixar, quero que fique bem claro aqui, nós temos que entender como surge massa ou o que é massa no modelo padrão, ou em teorias de Gauge ou em partículas. Para você ter um termo de massa, você tem que conectar a partícula de mão esquerda com a partícula de mão direita. Você tem que gerar esse bilinear. Acontece que o que tiver o que tiver na frente desse bilinear é o que a gente vai chamar de massa da partícula psi, certo? Então nós temos que ter esse bilinear. Acontece que a simetria SU3, SU2, U1, não permite que tenhamos essa conexão do mão esquerda com de mão direita. Não permite essa conexão. Né? Ele tem aqui a Lagrangiana de Yukawa. Né? A princípio, eu tenho aqui eu vou colocar a partícula de mão esquerda aqui eu vou colocar a de mão direita, mas aqui tem um Higgs. Não é um bilinear, eu tenho 3 partículas. Okay? O que é que vai acontecer? Quando esse Higgs desenvolver um valor esperado no vácuo diferente de zero, aí eu vou ter aqui o bilinear, só esses dois aqui e uma energia multiplicada por essa constante. Então, esse M, que vai ser a massa, vai ser a constante de Yukawa vezes o valor esperado no vácuo do Higgs. Okay? Então, a gente precisa conectar mão esquerda com mão direita. Agora, o que é mão esquerda e mão direita? É a quiralidade. A quiralidade, ela vem na matéria de mão esquerda, que usualmente a gente chama de left, e mão direita, right. O que é uma quiralidade de mão esquerda, ou polarização?
todo férmio, né, tem spin seminteiro. Né? O férmio tem spin, certo? Então, o spin ele tem direção e sentido. Então, a gente, para você saber o que é claridade, você tem que relacionar a direção e sentido do spin com a direção e sentido do momento da partícula. Então, quando o momento dessa partícula tem uma direção e um sentido, e o spin tem a mesma direção, mas sentido oposto, ou sentido contrário, a gente diz que essa partícula, com essa configuração, é uma partícula de mão esquerda. É uma partícula em que o spin está no sentido contrário do momento. E quando essa partícula tem o spin na mesma direção e sentido do momento, a gente diz que essa partícula é uma partícula de mão direita. São duas partículas, são dois estados completamente diferentes. E nós precisamos conectar esses dois estados, esses dois graus de liberdade independente. Isso aqui é um grau de liberdade dependente, isso aqui é outro grau de liberdade dependente. Temos que conectar os dois. Quando conectarmos os dois, formamos um bilinear. O que aparece na frente vai ser a sua massa. Então, isso daqui é quiralidade, certo? Então, com isso, a gente entende de imediato por que o modelo padrão é incapaz de gerar massa para os neutrinos. Qual é a resposta? O modelo padrão não dispõe de um neutrino de mão direita para gerar esse termo daqui. A gente só precisa olhar aqui no conteúdo de representação. Não tem neutrino de mão direita aqui. Se tivéssemos um neutrino de mão direita, poderíamos gerar um termo de massa da mesma maneira que foi gerado para o elétron. Estaria aqui no setor de Yukawa. Eu colocaria aqui um neutrino de mão esquerda, um neutrino de mão direita e o Higgs. Quando o Higgs desenvolvesse vácuo, eu ia formar um bilinear conectado no left right. Mas o modelo padrão não tem um neutrino de mão direita. Okay? Acontece que o modelo padrão não tem um neutrino de mão direita. Entretanto, o antineutrino é uma partícula de mão direita. Então, se conseguirmos esse termo daqui, o que tiver aqui na frente vai ser um termo de massa. Isso aqui é o antineutrino, que é o operador conjugação de carga. Entretanto, o modelo padrão tem o antineutrino, mas o modelo padrão não contém um conteúdo de escalar suficiente para gerar um termo de Yukawa, uma interação de Yukawa, que, em vista da quebra espontânea da simetria, gere esse bilinear. Então, para gerarmos esse bilinear, é preciso estendermos o modelo padrão. Da mesma maneira que, para gerarmos um termo de massa com neutrino de mão direita, temos que estender o modelo padrão, acrescentando um neutrino de mão direita. Mas, como a gente quer falar do modelo padrão, o modelo padrão não tem um neutrino de mão direita e nem tem um conteúdo de escalar extra que permita a geração desse termo daqui. Então, devido a isso, a gente diz que o modelo padrão não tem conteúdo de partículas suficiente que proponha que gere massa para os neutrinos. Em outras palavras, o modelo padrão, você não consegue gerar massa para os neutrinos. Okay? O modelo padrão foi proposto ali na década de 60. Ele ficou completamente pronto no começo da década de 70. Então, como não tinha como gerar massa para os neutrinos aqui, e não se tinha nenhuma evidência experimental que os neutrinos têm massa, então, por muito tempo, até o final da década de 90, se considerava que os neutrinos não tinham massa, eram partículas com massa nula. Mas tínhamos um problema aí que poderia ser interpretado em termos de massa para neutrinos. Esse problema é o famoso problema dos
dos neutrinos solares. Então, a gente deixa o modelo padrão, onde já entendemos que no modelo padrão, neutrinos não conseguem adquirir massa, e vamos para esse problema aqui. Tem um problema que também surgiu ali no final da década de 60, quando se começou a estudar o Sol. Olha, o Sol, ele está irradiando luz, né? Por isso que a gente vê o Sol, por isso que a Terra é iluminada, mas também ele está irradiando muitos neutrinos do elétron, neutrinos eletrônicos. O que é que está acontecendo no Sol? Um conjunto de reações. Entre elas, essa reação daqui, cujo final é o neutrino do elétron, essa outra reação aqui, ó, neutrino do elétron, essa outra reação aqui, berílio 7 encontra um elétron, e dalítio 7, neutrino do elétron, e um conjunto de outras reações. Mas, ó, essas daqui são as reações que têm neutrino do elétron no final, certo? Então, o que é que chega do Sol aqui na Terra? Chega todo esse produto daqui. Chega fótons, leptons, hadrons. Entretanto, a atmosfera interage com essas partículas eletricamente carregadas e poucas delas chegam aqui na superfície da Terra. Mas a luz, né, chega, né? E os neutrinos, que os neutrinos eles interagem apenas fracamente. Uma coisa que eu esqueci, os neutrinos, os quarks, eles sentem todas as interações da natureza. Eles sentem a força forte, sentem a força fraca, sentem a força eletromagnética e sentem a força gravitacional. Os leptons carregados, eles sentem a força fraca, a força eletromagnética e a força gravitacional. Os neutrinos só sentem a força fraca e a força e a força gravitacional. Então, ele só interage fracamente, ele só tem interação fraca com a matéria. É por isso que é difícil detectar neutrinos. Portanto, ele é gerado lá no interior do Sol, ele atravessa todo o interior do Sol e chega aqui atravessa toda a atmosfera da Terra, chega aqui na superfície da Terra e atravessa toda a Terra e sai do outro lado e vai embora espaço adentro. Portanto, detectar esses neutrinos que vêm do Sol é descobrir, é sondar o interior do Sol. Essa é a importância dessa astrofísica de neutrinos. Então, os cientistas conhecem muito bem o interior do Sol, muito melhor do que o interior da Terra. E a Terra não emite neutrino. Que eu saiba, se sonda o interior da Terra com ondas sonoras, né? Mas o Sol não, né? O Sol emite neutrino, é uma estrela, e com isso consegue sondar o interior do Sol. Então, os cientistas, os astrofísicos, começaram a medir a quantidade de neutrino que começaram a detectar esses neutrinos que são produzidos no Sol. Okay? Bom, existe então, nós temos aqui, para estudar esses neutrinos provenientes do Sol, a teoria do modelo padrão, okay? A teoria das partículas, né? Que é o modelo padrão das partículas, e a teoria do Sol, que é o modelo solar. Então, essas duas teorias, com essas duas teorias, nós se é capaz de prever a quantidade de neutrinos que atravessam aqui a Terra. Então, você vai colocar lá o seu detector e vai tentar realmente checar, olha, previ chegar, sei lá, 10 neutrinos por segundo numa área de 1 centímetro. Então, você coloca lá o seu detector e procura detectar esses neutrinos. O que aconteceu? Aconteceu que os experimentos começaram a detectar um número menor de neutrinos. E isso começou a preocupar a comunidade, porque quem estava errado aí?
O modelo padrão, o modelo solar padrão ou os experimentos? Bom, isso levou 30 anos, certo? Levou 30 anos. Até o ano de 1998, entre 98 e 2001, um conjunto de experimentos, né, 3 experimentos, Caminhocand, Super Caminhocand e SNO, conseguiram uma resolução tal que tinha uma medida com uma significância suficiente para dizer que era uma descoberta. Então, em 1998, foi realmente batido o martelo de que existe um problema no fluxo dos neutrinos provenientes do Sol. Existe um déficit, está chegando menos neutrino do que o gerado no interior do Sol. Nesse meio termo, foi checado o modelo padrão. O modelo padrão não tem problema, né? Porque tinha outras previsões que ele fazia com sucesso. O modelo padrão solar também, com outras provisões que fazia também sucesso, as previsões eram detectadas com sucesso. Então, com o tempo foi descartado problemas no modelo. Então, ficou só resolução e experimento. Né? E em 98 foi atingido a resolução que deu a significância suficiente para afirmar que, olha, de fato, temos um problema aqui, que é o seguinte: existe uma previsão teórica do fluxo de neutrinos que sai do Sol e atinge a Terra. Então, isso aqui é a escala da previsão teórica, digamos assim, tem um determinado valor, mas não importa aqui. E aqui é a medida, o que é detectado experimentalmente. Ó. Bem menor, que eu acho que era 1/3 do que o previsto pela teoria. Então, apareceu esse problema aqui, certo? Bom, então, o modelo solar tá ok. O problema não entendi. Então, ó, problema com o modelo solar não tem, então descarta. O ponto é, por que que existe, qual é a solução para esse déficit aqui, para esse problema? Descarta problemas com teorias, as teorias não têm problemas. O problema é que a gente não entende os neutrinos. O que falta entender são os neutrinos. Né? Okay? Bom, além do problema dos neutrinos solares, tivemos também a mesma coisa com os neutrinos atmosféricos. O que são os neutrinos atmosféricos? Vem um raio cósmico, tipo próton, ricocheteia na atmosfera, cria uma cascata de partículas e, no final, essas partículas vão envolver neutrinos provenientes dessa cascata, dessas cascatas. Esses neutrinos atravessam a Terra. Então, o pessoal coloca um detector aqui e tenta medir o fluxo desse neutrino. E a mesma coisa que o problema solar, tinha um déficit, e esse déficit aí era maior do que o déficit vindo lá dos neutrinos solares. Então, 2 experimentos independentes, neutrinos vindo do Sol, neutrinos vindos da atmosfera, e depois foram feitos experimentos com terrestre aqui, os neutrinos, os experimentos com reatores e aceleradores de neutrinos, tudo controlado aqui na Terra, porque os neutrinos solares e atmosféricos não é controlado, né? A gente não tem o controle de onde de a localização que foi criado esse neutrino. Mas experimentos elaborados aqui na Terra, você cria e sabe a distância que esse neutrino percorreu e coloca o detector para detectá-lo numa determinada distância e aí você sabe quanto ele percorreu de distância. São os experimentos de reatores e aceleradores. Então, todo esse conjunto de experimentos solares, atmosférico, reator, acelerador, confirma que existe déficit nos neutrinos provenientes do Sol e da atmosfera. Bom, qual é a solução para esse déficit? Bom, houveram muitas propostas. Os neutrinos decaem, os neutrinos interagem com o campo magnético entre o Sol e a Terra, entre a atmosfera e a Terra, e muda de helicidade, então não é detectado na Terra.
Mas de todas as propostas, hoje, todas já foram descartadas, com exceção, que é a que foi confirmada experimentalmente, que é a oscilação entre os neutrinos. Então, a explicação para esse déficit dos neutrinos é que os neutrinos, eles oscilam entre eles. Então, um neutrino do elétron, ele pode oscilar para um neutrino do mu, o neutrino do mu pode oscilar para o neutrino do elétron, pode oscilar para o neutrino do tal, o tal para o elétron. Então, eles são as únicas partículas elementares que têm a capacidade de oscilar entre um sabor e outro. Okay? E essa oscilação explica esse déficit, porque um determinado neutrino, né, do elétron é produzido no Sol, entre o Sol e a Terra, ele transmuta ou oscila para um outro tipo de neutrino. Né? Só que o detector aqui na Terra está projetado para detectar neutrino do elétron. Mas, como chega neutrino do mu, neutrino do tal, então o detector não detecta. Portanto, para o detector, esse neutrino que oscilou, ele não existe, não foi contado, não foi contabilizado, portanto, surge um déficit. Mas a oscilação vai explicar esse déficit. Então, portanto, resumindo, hoje em dia, nós podemos afirmar com toda certeza, ninguém tem mais coragem de propor uma outra teoria que não a oscilação entre neutrinos para explicar esse déficit do problema dos neutrinos solares e atmosféricos e qualquer outro déficit de neutrino nos experimentos terrestres de reatores e aceleradores. Okay? Portanto, vamos tentar entender por que que os neutrinos oscilam. Ou melhor, vamos entender aqui a física da oscilação de neutrinos. Você pode deduzir ou entender como os neutrinos oscilam de três maneiras. Usando teoria quântica de campos, é a mais trabalhosa, ou você pode utilizar pacotes de onda, que é também trabalhoso, ou utilizar onda planas, que é a mais simples e a que se entende melhor. Então, eu vou fazer aqui a dedução de oscilação de neutrinos, né? Eu vou mostrar, vamos deduzir aqui que os neutrinos oscilam apenas com onda plana. Bom, para ter oscilação, então vamos lá. Qual é a suposição básica? A suposição básica é que os neutrinos se misturam. Ou melhor, os neutrinos têm massa e se misturam. Okay? Então está aqui a mistura. Esse Ni de L é o que eu vou chamar o neutrino de sabor. É o neutrino alto estado da simetria, antes da quebra da simetria, antes do mecanismo de Higgs entrar em cena. E esse neutrino daqui são os neutrinos alto estado de massa. Esses neutrinos é uma rotação entre eles, né? Uma mudança de base. Por quê? Porque esses neutrinos aqui, alto estado de sabor, antes da quebra da simetria, isso aqui, alto estado de massa. Esses são os neutrinos físicos, os altos estados físicos da matéria. Então, a gente supõe que há uma mistura entre eles. Okay? Essa é a partida básica, o pressuposto básico. Com isso, adotando isso, que eles têm massa e se misturam, a gente vai ver que os neutrinos oscilam. Então, vamos imaginar que lá no Sol foi produzido um neutrino. Então, a gente diz que naquele instante é o instante inicial, e vamos chamar T igual a zero. Então, em T igual a zero, Ni de L, pode ser aqui, no caso, o neutrino do elétron, estou deixando qualquer um aqui, é gerado com um momento bem definido. Estou assumindo um momento bem definido, certo? Então, usando o princípio da exclusão de Pauli, a gente não sabe, não tem certeza nenhuma em que local ele foi produzido, porque estamos assumindo que ele é gerado com um momento bem definido. Então, nesse instante, né, a função de onda do neutrino vai ser o estado, né? O estado, isso aqui é só o estado,
e a sua parte de onda plana, né? Em T igual a zero, né? Certo? Bom, aí utilizando essa mistura, o NID-L sai e aparece o NID-M. Okay? Já apareceu uma mistura aqui. Okay? Bom, depois de passado um intervalo de tempo T, a gente vai ter a evolução dessa função de onda. Né? Então, para a evolução, só coloco o termo aqui de energia, né? Da função de onda plana. Né? Esse aqui é o termo de translação. A gente tem a onda plana aqui, esses dois aqui, certo? Então, essa onda aqui agora está evoluindo, né? Transladando e vindo. Isso aqui é a função de onda do neutrino, é apresentado que foi gerado T igual a zero com o neutrino alto estado de sabor L, né? Vamos assumir aqui o elétron. Então, agora a função de onda está vindo, vindo, vindo em direção à Terra. Esse neutrino, a gente já sabe, se ele tiver massa, a massa tem que ser pequena. Né? Portanto, ele é uma partícula relativística, ultra-relativística. Então, a energia dele é a raiz do momento ao quadrado e a sua massa ao quadrado. Certo? Bom, aí a gente assume agora que essa massa é pequena, ou melhor, que essa massa é bem menor do que o momento. Né? Então, você expande isso daqui e fica com energia, fica com essa expressão aqui para energia. A outra suposição é ou reconhecer que é o seguinte: a velocidade do neutrino é o seu deslocamento sobre o tempo. Certo? Acontece que esse neutrino é ultra-relativístico. Essa velocidade é praticamente a velocidade da luz. E nas unidades naturais, a gente diz que a gente assume que a velocidade da luz é 1. Então, se você colocar 1 aqui, você vai ver que o T você vai representar pelo X. Né? Então, você substitui aqui, onde tem T, você substitui por espaço, X. Então, vai ter X aqui. Aí você organiza isso daqui. Aí você agora, qual é o truque? O V de M, você inverte isso daqui e deixa o V de M agora, o alto estado de massa, como função do alto estado de sabor. Então, aqui só é aplicar a inversa aqui. Portanto, a função de onda no final fica com essa expressão daqui. Okay? Por que é que a gente precisa desse estado de sabor aqui? Porque agora a gente pode dizer que a função de onda em T é igual a zero. Okay? Ela envolve o neutrino de sabor L, mas depois de um tempo T, ou agora a gente esquece o tempo, ou depois de depois de um deslocamento X, passou a ser um outro sabor. Então, a gente já assumiu, a gente já deduziu aqui que houve uma oscilação. Ele partiu NID-L em T igual a zero e, depois de percorrido um espaço X, ele agora é NID-L', certo? Então, se você assumir, se for o problema, se você aplicar isso aos neutrinos provenientes do Sol, o L é o elétron e aqui vai ter, por exemplo, o mu ou tal. Okay? E o que é esse coeficiente? Em mecânica quântica, você sabe que o módulo do quadrado desse coeficiente fornece a probabilidade para ter essa transmutação ou essa oscilação de um sabor para o outro. Então, o módulo do quadrado desse coeficiente, né, se você quadrar isso daqui e expandir, você consegue deixar nessa expressão daqui. Ó. Então, nós temos, de fato, uma probabilidade para uma oscilação do sabor. Sabor L para o sabor L', depois de deslocado X, né? Depois de um deslocamento X do Sol. E essa probabilidade, você vê que é diferente de zero. Então, essa probabilidade, é dessa probabilidade de mudança de sabor, de oscilação, que os cientistas utilizam para explicar a oscilação, o déficit dos neutrinos solares. E quando ele mede aquele fluxo, ele vem para essa probabilidade e vê que dessa probabilidade você tem a mistura, né? A matriz de mistura, envolve a matriz de mistura, né? E envolve
parâmetro aqui que eu vou chamar de L, L maiúsculo, de M', M, né? A expressão para esse L é isso daqui, ó. Okay? Então, nós temos massa aqui, ó. Portanto, se os neutrinos têm massa e se misturam, que essa foi a sua posição, logo eles oscilam. E se eles oscilam, ó, aparece a probabilidade de oscilação, você conclui que eles têm uma probabilidade de oscilar. Então, com isso, você explica o déficit dos neutrinos solares. E com a medida da oscilação, né, você tem um valor para essa probabilidade, e com esse valor, você é capaz de inferir os valores de uma diferença quadrada de massa e a matriz de mistura desses neutrinos. Então, medir as medições provenientes dessa oscilação, da detecção do efeito dessa oscilação aqui na Terra, você consegue inferir indiretamente massa para os neutrinos e mistura para os neutrinos. Então, os experimentos de oscilação foi com esses experimentos que a gente concluiu que os neutrinos, diferentemente do que dizia o modelo padrão, têm massa. Okay? Então, isso é o básico de oscilação entre neutrinos. É essa expressão que os cientistas usam até hoje, né, para extrair dados, né, dos experimentos. E vamos fazer aqui algumas considerações. Ó, primeiro, só existe oscilação se tiver massa diferente de zero e se tiver mistura. Ou melhor, se tiver massa e mistura. Se não tiver massa, se não tiver mistura, isso aqui dá zero. E se não tiver massa, também não tem oscilação. Né? Detectar oscilação é detectar indiretamente massa para os neutrinos. Os neutrinos, a oscilação envolve uma diferença quadrática, tá vendo? Então, o que a gente dispõe hoje é uma diferença de massa, não é a massa absoluta. Nós não temos os valores absolutos da massa do neutrino do elétron, da massa do neutrino do mu, nem da massa do neutrino do tau. A gente tem uma diferença, certo? E ainda estudando o comportamento desse L aqui, né, que aparece nesse cosseno, você vai ver se o L for muito maior do que o X, se o L for muito maior do que o X, né? Então, isso aqui é praticamente zero e cosseno de zero é 1. Então, o cosseno fica constante e aí os neutrinos ficam em seu estado original, não oscilam. Okay? Então, o que eu estou dizendo é o seguinte, se esse L for muito grande em relação a X, nós não vamos ter oscilação. Quer dizer, nós vamos ter oscilação, mas se você construir um experimento para medir a oscilação, você tem que ter cuidado do quanto o neutrino vai se deslocar com esse Lzinho daqui. Ó. Tem que ser, os dois têm que estar próximos. Esse valor aqui tem que estar próximo desse valor aqui. Então, hoje você já sabe as diferenças de massa. Então, você calibra para ter um deslocamento que dá essa fração aqui, um valor que não estraga a oscilação, que seja possível ver a oscilação. Então, uma das situações que não tem oscilação é quando esse L é muito maior do que X. Né? E também, quando o X for muito maior do que L, quando o X também, quando o X é muito maior, o deslocamento é muito maior do que o L, né? O padrão de oscilação vai ser perdido. Né? Mas isso não é fácil ver aqui, não. Tem que olhar para pacotes de ondas. Ou melhor, se você vai montar um experimento para ver a oscilação, você tem que calibrar o deslocamento com aquele Lzinho aqui, certo? Então, por exemplo, se você olha para cá, para esse Lzinho, se essa diferença de massa, for muito grande, né, em relação ao momento, né, esse L é muito pequeno. Se esse L é muito pequeno, você sempre vai ter um X muito maior do que L. Então, você não vai ter oscilação. O que isso está querendo dizer? Está querendo dizer o seguinte, se você prestar atenção, o que nós deduzimos aqui serve para qualquer tipo de partícula que tenha massa e se misture.
Então, por exemplo, os quarks têm massa e se misturam. Os létons carregados, a gente pode assumir que eles também se misturam e eles têm massa. Então, qualquer partícula pode oscilar. Acontece que é a diferença de massa, né, que vai vai fazer com que tenha oscilação. Se você pegar o elétron, por que o elétron, o elétron não oscila para o muon? Porque essa diferença de massa é muito grande, né? E aí você vai, a sua oscilação aqui, a probabilidade de oscilação, você vai ver que vai ser perdida. Então, você não vai ver oscilação para outras partículas, a não ser os neutrinos. Por quê? Porque as massas dos neutrinos são muito pequenas e as suas diferenças também são muito pequenas. Bom, o que é esse U aqui? Vamos tentar entender o que é esse U aqui. Esse U é a matriz de mistura, né? Essa matriz de mistura envolve ângulos de mistura. Tecnicamente, a gente diz que essa matriz é a matriz de Pontecorvo e mais 3 rapazes aqui, Sakata, PMNS. Essa é a matriz PMNS, é a matriz de mistura dos neutrinos. A parametrização que a gente usa, no caso dos neutrinos, são 3 ângulos, certo? Tem fases também aqui. Se a partícula for de Majorana, tem uma certa quantidade de fases, se for Dirac, tem outra. Mas eu não vou falar disso aqui, isso vai estar na próxima aula, porque vai ter que definir se a partícula é de Dirac ou de Majorana, não é assunto dessa aula. Então, desprezando uma fase, essa matriz de mistura, ela envolve 3 ângulos, né? Desses 3 ângulos, o ângulo, essa notação aqui, C de 1,2, C de 1,2 significa cosseno de um ângulo, que eu estou chamando de 1,2. Cosseno de 1,3, C de 1,3 é cosseno de um ângulo θ, que eu estou chamando θ 1,3. E 2,3, C de 2,3 é cosseno de θ 2,3. A mesma coisa para o seno. Então, aqui envolve o ângulo θ 1,3, aqui θ 2,3, θ 1,2. Esse θ 2,3, o ângulo θ 2,3, ele está envolvido nas oscilações atmosféricas. O θ 1,2 é o solar e o θ 1,3 só aparece nos reatores. Todos esses ângulos já foram medidos e de maneira absoluta, precisa, de um por um, diferentemente das massas, que a gente tem uma diferença. Então, vindo para hoje, exatamente hoje, qual é o status atual de oscilação de neutrinos? Da oscilação de neutrinos, o que interessa para a física de partículas é esse conjunto aqui de dados. A gente pode dizer que hoje nós temos 2 diferenças de massas. Essas diferenças de massas, que envolvem os 3 neutrinos, implica que os neutrinos têm massa na escala subeletronvolt. Por exemplo, se você assume aqui uma hierarquia normal, em que o neutrino 3 é mais pesado que o neutrino 2, que é mais pesado que o neutrino 1. Então, como você tem só 3 neutrinos, você vai formar 2 diferenças. Então, ainda é possível você assumir que um neutrino tem massa zero, o M1, na hierarquia normal. Você pode dizer, olha, o neutrino 1 é tão leve que eu vou assumir que a massa dele é zero. Então, essa diferença só vai envolver aqui o 2 e aqui o 3. Então, o mais pesado seria o 3 aqui. Ó. Quando você tira a raiz aqui, está da ordem de 10 a menos 2 eletronvolts. Certo? Então, nesse caso de hierarquia normal e assumindo M1 igual a zero, o neutrino mais pesado é da ordem de 10 a menos 2 eletronvolts. Os ângulos, os valores, né, atuais são esses daqui. Ó. Se mede esses senos e você extrai que o ângulo associado que aparece na oscilação de neutrino atmosférico, o ângulo é 46 graus. O do solar, 36. O do reator, 9 graus. Okay? Então, esses são os valores. Então,
qualquer extensão do modelo padrão para explicar a física dos neutrinos precisa recuperar esse conjunto de valores, de diferenças de massa e valores de ângulos, certo? Bom, se você substitui os valores desses ângulos nessa parametrização, o que você vai ter é um padrão de mistura, que é isso daqui, ó, certo? Esse padrão de mistura precisa também ser explicado. Por que a gente quer explicar isso aí? Por uma questão de coerência. Ou menor, se você compara com outros setores, vai ter uma diferença muito grande aí. Qual é a diferença? Olha, se você for para o setor de quarks, que tem também mistura, você vai ver que lá existe uma hierarquia da matriz de mistura, né, do setor de quarks. Perceba que a horizontal, a diagonal aqui, ó, é próxima de 1. E quanto mais você se afasta da diagonal, menor fica, tá vendo? Mas aqui não. A diagonal, ou melhor, todas as entradas é da mesma ordem de grandeza, da ordem de 10 a menos 1. Então, é uma coisa, uma mistura assim, muito democrática, né? Isso a gente precisa entender por que os neutrinos apresentam essa mistura assim tão democrática, tão um próximo do outro, né? Não, ou melhor, não obedece hierarquia, né? Tem um problema também ainda de definir a hierarquia de massa, mas eu não vou falar aqui nessa aula, né? Só quero que vocês saibam que existe, o que é medido são duas diferenças de massa. Esses são os dados que nós extraímos dos experimentos. Então, o que temos que entender em física de neutrino? Por que os neutrinos são tão leves? E por que eles têm esse padrão de massa, certo? Então, eu estou chegando aqui já no final, e como resumo, eu vou mostrar alguns problemas e possíveis aplicações visionárias de neutrino. Primeiro, neutrinos têm massa diferente de zero, certo? Isso são os experimentos de oscilação que nos forneceram esses dados. Mas desses dados, a gente tem um desafio. Por que os neutrinos são tão leves? O leve aqui é relativo. Com relação aos outros férmions, porque os neutrinos são os únicos férmions eletricamente neutros, com relação aos férmions carregados, o férmio carregado mais leve é o elétron. E o neutrino mais pesado é 10 milhões de vezes mais leve do que o elétron. Então, por que os neutrinos são tão mais leves do que os outros férmions? Então, isso requer uma explicação, né? E por que os neutrinos, né, se misturam da maneira democrática como eles se misturam. Então, hoje, o que nós temos em física de neutrinos. Neutrinos têm massa e se misturam. Então, você tem que estender o modelo padrão para gerar massa e se misturar. Mas a gente espera que a maneira de se gerar essa massa, essa extensão do modelo padrão, não seja da mesma maneira que foi feita para os outros férmions, porque é uma massa muito pequena e requer uma explicação à parte. Então, o desafio é gerar uma extensão que gere um mecanismo de geração de massa diferente dos mecanismos dos outros férmions, porque esses valores tão pequenos, para ter coerência teórica, exige uma explicação à parte. Okay? Então, além de estender o modelo padrão, essa extensão tem que dar uma explicação para a pequenez das massas e para o padrão de mistura. Então, esse é o desafio hoje da física de neutrinos. Na próxima aula, eu vou falar de mecanismos que geram pequenas massas para os neutrinos. Bom, eu vou concluir essa aula falando de possíveis aplicações de neutrinos. Veja, o neutrino é uma partícula muito leve. O mais leve pode ser uma partícula estável. E por ser uma partícula estável, ele se
é como se fosse um fóton. O fóton, que é a luz, é uma partícula estável, né? Então, uma partícula estável e leve, praticamente com massa zero, é uma partícula importante, né? Os três neutrinos, os mais pesados, eles podem decair, né? Mas, mesmo assim, independente disso, os três neutrinos podem ter aplicações em tecnologia. Qual seriam essas aplicações e qual os objetivos? A primeira seria geofísica, né? Seria sondar o interior da Terra. Muitos neutrinos estão atravessando a Terra. Então, se você detectar o neutrino que atravessou a Terra, apesar dele interagir fracamente, mas ele é sensível à matéria. Ele pode trazer informações sobre o interior da Terra. Então, pode ser utilizado em geofísica. Mas as duas aplicações mais visionárias é a comunicação. Os neutrinos, como ele viajam à velocidade da luz, né, e é estável, né, então você pode utilizar esse neutrino para comunicação. Qual é a vantagem aí? Menos ruído, porque o fóton interage com tudo que é matéria, né, e mais rapidez. Como assim mais rapidez se a velocidade do fóton e do neutrino são a mesma? A rapidez é pelo seguinte: vamos supor que você queira se comunicar com o Japão, do outro lado da Terra, do outro lado do Brasil, né? Se você faz isso com ondas eletromagnéticas, você manda um sinal para um satélite lá na atmosfera e o satélite manda um sinal para a China. Okay? Se você faz comunicação com neutrino, você pode mandar atravessar a Terra. Então, é uma trajetória reta. O percurso é mais curto do que o percurso percorrido pelo fóton. Então, você vai ter menos ruído, porque a onda eletromagnética ela sai interagindo com a atmosfera, e mais rapidez, porque ele segue um trajeto reto. E a outra aplicação também bem visionária é imagem, que isso pode ser feito em medicina. Você pode utilizar os neutrinos para sondar o interior do corpo humano, né? De forma tridimensional, porque o neutrino atravessa o corpo humano, né? Mas essas aplicações são visionárias. Eu só tenho informação de que a de comunicação está em andamento nos Estados Unidos, principalmente na Marinha dos Estados Unidos. Bom, a aula de hoje fica por aqui e na próxima aula vamos falar de coisas mais avançadas, como geração de massas para os neutrinos. Até lá, vocês.